Olá, meu nome é Raíssa Cansado Mota Almeida, a minha dupla é o Vitor Almeida Lima, e nesse relatório a gente vai falar sobre o controlador PID em tempo discreto. Nessa atividade prática, a gente visa realizar a análise dos sistemas físicos em tempo discreto e modificar a resposta desse sistema utilizando controladores tipo PID. Para análise desse modelo em tempo contínuo e discreto, a gente utilizou na simulação o mesmo circuito que a gente utilizou nos relatórios 1 e 2, né, nas outras práticas anteriores, que é um circuito RLC em série, que é mostrado nessa imagem aí no slide, e o diagrama de simulação também foi o mesmo da aula passada, utilizando-se conversores DA e AD por conta de que o sistema, a entrada do sistema e a saída, elas estão em tempo discreto, enquanto que o restante em tempo contínuo. Para o início das análises dos resultados desse relatório, a gente também fez a utilização da função transferência, que usa GDS, VCDS e VDS. A diferença dessa função transferência para da relatório anterior é que ela não tem a parte negativa, né? Justamente por causa do tempo discreto. Nesse gráfico aí, a gente plotou as duas funções transferência, que é a função transferência contínua, que é GDS, e a função transferência discretizada, que é GDDS. Nesse gráfico aí, a gente pode ver que GDS e GDDS, elas assumem valores muito próximos e elas se aproximam cada vez mais à medida que o tempo vai passando. O que a gente pode perceber é que nesse tipo de controlador, o controlador PID, se comparado com o controlador PI, ele tem essa diferença, né? No qual a gente não tem um erro muito discrepante entre os valores contínuos e discretos. Foi realizado o projeto de dimensionamento do controlador D, o controlador PID, e para isso foi utilizado os parâmetros sendo KP igual a 1.984 e KI igual a 0.8, utilizando os códigos passados em aulas, e com isso a gente conseguiu o gráfico de resposta ao degrau. A gente pode ver que o sinal discretizado com o efeito do controlador apresentou um sobressinal maior, até apresentou um sobressinal maior, mas também uma estabilização maior do que o sinal sem o controlador, que era o objetivo fazer com que o tempo de estabilização fosse em torno de metade. A gente tem que, com o controlador PID, o tempo de oscilar, o tempo de para chegar ao valor final dele é por volta de 6 segundos, e já no sistema sem o controlador PID já passa dos 10 segundos. Temos que uma das vantagens do controlador PID para um circuito com entrada ao degrau é que ele consegue suprimir algum distúrbio que aconteça. Por exemplo, nessa simulação, no instante de 5 segundos aconteceu um distúrbio que fez com que o sinal de referência, a curva em azul do gráfico à esquerda, tivesse uma queda de valor, do seu valor. Só que o controlador PID conseguiu retornar com seu valor para a referência, que seria 1. E na curva direita a gente consegue observar o esforço do controlador, que a princípio ele coloca a referência de sinal de tensão sendo por volta de 2.3, e à medida que o sinal de referência vai aproximando de 1, ele vai também diminuindo o valor no esforço de controle para próximo de 1, que é o valor final que
que o capacitor deve alcançar. E quando acontece o distúrbio, ele aumenta o esforço de controle novamente até que a saída se estabilize em 1. Reduzindo o tempo de amostragem pela metade, fazendo uma comparação entre a imagem à direita desse slide do slide anterior, a gente percebe que o sinal do esforço de controle ficou menos discretizado, aparecendo com mais degraus. Dessa forma, ele apresenta um formato um pouco mais contínuo e a gente consegue perceber um leve, uma leve mudança no sinal de saída, com ele sofrendo um pouco menos interferência do distúrbio em relação ao sistema com o tempo de amostragem anterior. Dessa forma, a gente percebe que o sistema com controlador PI mantém o mesmo ganho unitário, no controlador PID, mas ele acaba perdendo um zero que fazia o efeito derivativo. Então ele tem um zero a menos do que o controlador PI. Conforme analisado anteriormente por mim e dito por mim e pelo Vitor, a partir dos experimentos que a gente realizou e as simulações também que a gente realizou nessa prática e também nas práticas anteriores, a gente consegue compreender como que os parâmetros do controlador ele vai afetar na saída do sistema. No caso desse relatório, como que o controlador PID ele afeta na saída do sistema. A gente pode ver que na saída do sistema, tanto os valores contínuos quanto os valores discretizados, eles assumem valores muito próximos, o que não dá para a gente reparar muito a diferença. Com base nisso, a gente pode saber, a gente descobre que o controlador PI ele é mais ideal para esse tipo de solução adotada, visto que ele não possui o mesmo underground do PID. Além disso, seu pico de erro, ele, conforme visualizado nos gráficos anteriores, ele é muito grande, o que não torna ideal para esse tipo de situação, né? E sim o controlador PI.